Fala galera, tudo bem? Bom, hoje o assunto é, como os senhores estão vendo aí do lado, exame prático, infrações extras. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque normalmente eu venho fazendo vídeos relacionados ao exercício da atividade, né? Dos diretores, dos instrutores, enfim. E a grande maioria das infrações cometidas no Centro de Formação de Condutores são de responsabilidade dos profissionais, né? Então hoje eu fiz questão de listar aí duas infrações, inclusive eu coloquei no meu Instagram. Quem não está me seguindo, por favor, segue lá, né? alexalves.adv, tá? @alexalves.adv, meu Instagram. Coloquei uma enquete lá para ver quem conhecia essas duas infrações. E poucas pessoas conheciam, muito poucas mesmo. E aquelas que conheciam ainda achavam que era responsabilidade, nesse caso, do diretor do Centro de Formação de Condutores. E por incrível que pareça, essa não é. Tá? Essas duas estão fora da responsabilidade dos diretores. Tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu vou mostrar para os senhores aqui uma portaria publicada agora recentemente, se não me engano, dia 23, para vocês entenderem melhor a questão, tá? Outra coisa que eu tenho que pedir para vocês, que eu preciso de um engajamento para que meu vídeo atinja mais pessoas, né? Mais pessoas que fazem parte da nossa atividade, que estão inseridas aí na formação de condutores, para que todos fiquem muito bem informados e possam prestar um serviço de melhor qualidade, tá? Então vou pedir para que vocês compartilhem com seus amigos os meus vídeos, para que vocês curtam, tá? A gente precisa dessa força aí. Então vamos lá. Vamos adiantar aqui. Bom, vamos lá. Leia esse trecho da publicação no Diário Oficial. Superintendência Regional de São José dos Campos, tá? Unidade de atendimento de Taubaté, tá bom? Considerando o relato em ata do exame prático de direção veicular categoria B, na data de 23/2, tá vendo? 23/2. Instaurar processo administrativo em desfavor de Mário Araújo de Oliveira Júnior, inscrito tal, por transgressão no artigo 2º da portaria 19/2017. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, que essa informação está publicada no Diário Oficial, tá? É uma informação pública, portanto, sem nenhum problema. Não conheço as pessoas envolvidas e a pessoa, no caso, envolvida, e ainda que eu conhecesse, não tem nenhum problema de divulgar, porque não tem nenhuma informação sigilosa aqui, tá? Foi publicado no Diário Oficial. Mais outra, portaria 05, tá? Então, essa daqui é portaria 04, essa aqui é portaria 05. Também na unidade de trânsito, né, de atendimento do Detran de Taubaté, instaurar processo administrativo em desfavor de Matheus Walisson por transgressão ao artigo 6º. Então veja que o primeiro foi por transgressão ao artigo 2º, o segundo transgressão ao artigo 6º da portaria 19. Então veja que não tem nenhuma relação com a portaria 101, né, que trata ali dos deveres, né, e dos direitos dos profissionais, tá, do CFC. No entanto, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque essas pessoas não deixam de ser nossos alunos, de ser alunos do CFC. Então, cabe a você, diretor, orientá-los dessa portaria, dessas possíveis transgressões que eles possam estar cometendo no dia do exame, para evitar que eles tenham transtornos. É lógico que para o CFC fica uma situação desagradável também, né? O aluno tem contato direto com o CFC, então vai ficar uma situação desagradável. Então você, como diretor, instrua seus alunos para que evitem essas transgressões, tá bom? Vamos lá. Então essa portaria 19 diz o quê? Então, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos uniformes, propondo medidas administrativas para a suspensão da licença de aprendizagem de direção veicular. Então veja que essa portaria ela disciplina aquela suspensão prevista lá na resolução 789 no parágrafo 4º do artigo 8º, tá? Que trata desse tema.
essa suspensão pode ocorrer também, com base nessa portaria, no dia do exame prático. E é aí que a gente entra. Vamos lá. Inciso 1º dessa portaria: praticar agressão física ou verbal contra examinador em razão do exercício da função ou qualquer outro servidor público ou funcionário da unidade de atendimento durante a realização do exame de prática veicular. Então veja que essa infração, que inclusive foi de um daqueles averiguados ali, na verdade eles ainda vão responder um processo, tá? Então eles ainda não foram, não tiveram a LADV suspensa. Depois eu vou chegar lá e vou explicar direitinho para vocês. Mas eles ainda são investigados, estão sendo processados, né, administrativamente. E aí no final, caso seja detectado, ele seja considerado culpado, aí sim eles terão a LADV dele suspensa. Mas essa praticar agressão física ou verbal contra o examinador, isso é uma infração muito subjetiva. Então eu peço para que vocês, né, diretores, orientem seus alunos para não discutir com o examinador. Existe o procedimento certo para, caso você esteja descontente com algum posicionamento do examinador. Então, caso você, aluno, esteja descontente com alguma análise feita pelo examinador, não discuta com ele. Se dirija até a banca, procure o presidente da banca examinadora, peça uma ficha de manifestação e se manifeste, tá? E coloque ali na ficha: olha, o examinador me atribuiu a falta tal, no entanto eu não cometi tal falta. Ou seja, eu fui maltratado, ele me pediu para fazer uma conversão muito próxima, não deu tempo de eu sinalizar e eu fui penalizado por isso. Enfim, N coisas que podem acontecer. Infelizmente, só quem vai saber o que aconteceu é você e o examinador. Mas o procedimento correto é que você vá, se dirija à banca e faça a sua manifestação por escrito para a banca examinadora. E não discuta com o examinador. Porque, de repente, você encontra ali um examinador que queira fazer uso da sua prerrogativa, vamos dizer assim, né, se a gente pode dizer assim, da sua prerrogativa de estar ali no exercício da sua função de examinador, uma função atribuída pelo Estado naquele momento, né, embora ele não tenha vínculo direto, não seja funcionário do Detran, naquele momento ele está no exercício dessa função, então ele está a serviço do Estado, portanto, protegido por essa, como se fosse qualquer outro servidor público, tá? Então é importante que você oriente seu aluno para que não discuta com o examinador, tá? Então, como vocês viram, aquele processo administrativo que eu citei ali atrás, um deles foi por esse motivo, ter discutido com o examinador, tá? Segundo, e um muito interessante, né, que diz respeito à questão da LADV que eu havia falado: chegar ao local do exame de prática de direção veicular conduzindo o próprio veículo ou de terceiro da categoria na qual se pretende habilitar ou qualquer outra na qual não seja habilitado. Então, isso eu já vi acontecer, tá? Já vi acontecer principalmente quando os exames eram conduzidos por policiais. Antes do Detran se tornar ali uma autarquia, né? Estava ali na Secretaria de Segurança Pública, então normalmente eram policiais, e eu já vi esse tipo de abordagem. Mas voltou a acontecer, né? Vocês vejam que... Dá licença. Vocês vejam que perdão, essa infração aí que está descrita em um desses candidatos foi exatamente essa. Muito provavelmente ele chegou dirigindo o seu veículo no local do exame, o examinador ou o presidente da banca detectou isso, o abordou e constou em ata. Portanto, o presidente da banca ou algum examinador detectou esse candidato chegando no local do exame conduzindo algum veículo, provavelmente o abordou e detectou ali que ele não tinha habilitação, era realmente um candidato e não uma pessoa que estava chegando ali para assistir o exame, enfim, ou um parente. Vamos lá. A prática de qualquer ato de agressão física ou verbal contra o examinador em razão do exercício da função é a mesma coisa, tá? Durante a realização do exame de direção veicular cometido por candidato, deverá ser comunicada pelo agredido à banca examinadora, que, levando em consideração as circunstâncias e o alcance das consequências da agressão, deliberará
quanto à continuidade da aplicação de exame naquele local de prova. Então, ele ainda pode proibir que o candidato, se já fez, né, o exame, já fez, mas ele vai verificar se continua ou não a aplicação de exames naquele local. Inclusive pode comprometer todo o exame, né? Pelo que diz esse artigo, aí ele poderia interromper o exame prático e comprometer todo o exame. Tá, um exemplo disso aí é quando um torcedor lá vai lá e joga uma bomba no estádio e de repente a segurança é comprometida e o árbitro interrompe o jogo e pronto, quer dizer, uma pessoa acaba prejudicando várias, tá? Então orientem seus candidatos para não discutir com os examinadores. Em caso de discordância, faça o procedimento correto e também que não vá conduzindo qualquer tipo de veículo, já que ele não é habilitado, tá? A gente sabe que isso infelizmente ainda é uma prática frequente, né? A gente vê que tem candidato que já dirige erroneamente, mas que a gente tem que orientar, tá? O procedimento que trata esse artigo também se aplica ao candidato reprovado que se recusa a sair do veículo ou descer da moto, ocasionando transtornos à continuidade normal dos exames. Então veja que esse parágrafo 2º ele traz um terceiro tipo de infração, né? Ou seja, o candidato foi reprovado e se recusa a descer da moto ou sair do veículo. Eu já vi isso aí acontecer, tá? Causa um grande embaraço ali na hora do exame. Também pode ser instaurado ali um procedimento administrativo contra esse candidato, como diz a própria portaria. Então, o Núcleo de Fiscalização de Candidatos e Condutores deverá proceder à abertura de expediente administrativo, instruindo com a documentação necessária, respeitando contraditório e ampla defesa. Ou seja, como eu disse, vai ser publicada a portaria, que foi a que eu coloquei lá no início do vídeo. Foi publicado, o candidato será notificado e terá ali o seu prazo para exercer o seu contraditório, ou seja, dizer ali os seus argumentos, né? Os seus motivos, as suas provas, a sua fundamentação para aquele ato, tá bom? E logo encerrada ali essa fase, né? Então, olha lá, o núcleo de fiscalização, tá, vamos lá. O núcleo, encerrada essa fase, então voltando, encerrada essa fase, será aberto ali, caso ele seja considerado culpado, será aberto mais um novo prazo para que ele apresente um recurso, nesse caso, exercendo ali a sua ampla defesa, tá? Então, o contraditório ele vai contrapor ali os termos dessa instauração da portaria, né? Então, o processo administrativo vai ter todo o relato ali da ata para que ele tome conhecimento. É bom que ele procure um advogado para orientá-lo, e ali ele faz a sua defesa, né, o contraditório, ele exerce o contraditório, e se mesmo assim ele for considerado culpado, ele pode apresentar um recurso, né, onde ali ele estaria exercendo a sua ampla defesa. É óbvio que a gente está falando de processo administrativo e não impede aí da apreciação do Poder Judiciário em uma eventualidade, tá bom? Posteriormente. Bom, se for confirmada a penalidade de suspensão, né, se for o candidato, o núcleo de fiscalização de candidatos e condutores deverá, na hipótese de confirmação da penalidade, então foi confirmada, ele foi considerado culpado, tá? Vai notificar o candidato e o CFC no qual ele está cadastrado, informando o teor da penalidade, solicitar a inserção no cadastro do candidato de suspensão por 6 meses, é o bloqueio D, tá? Administrativo com data de início e fim. A informação no cadastro do candidato da suspensão por 6 meses, por consequência, interromperá o processo de habilitação até que a suspensão seja cumprida. Então veja, os prazos voltaram a correr, né, a fluir. Portanto, se o candidato sofre uma suspensão de LADV de 6 meses, ele corre o sério risco de perder o seu processo, né, dependendo do tempo de espera que ele tenha no CFC que ele está tirando a habilitação, tendo em vista a quantidade de alunos que vai para exame. Então o processo dele, que normalmente levaria uns 6 meses, se ele atrasou por algum motivo, ou se acidentou, ou ficou doente, enfim, se afastou do CFC, ou o CFC é muito carregado de aluno, esse candidato ele corre um sério risco de ter o seu processo prescrito ali, perder o seu processo por conta dessa suspensão. Então, você, diretor, volta a dizer, oriente seus funcionários, né, seus instrutores, para que eles possam orientar os seus
candidatos, tá? Com relação a se deslocar ao local do exame conduzindo algum tipo de veículo e também com relação a discussões ali, entreveros com os examinadores, tá bom? Bom, o vídeo acho que já ficou longo, né? Agradeço vocês mais uma vez pela paciência, tá respondida a questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Peço novamente que me sigam nas minhas redes aí, o Instagram tá na tela, YouTube. Se precisar de algum tipo de serviço, né, na área de direito de trânsito, sobretudo, temos ali o meu e-mail institucional para contato. E grande abraço a vocês, muito obrigado.